Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. A minha lista de agradecimentos é tão grande que eu vou começar pelo Marco Antônio, querido amigo, passar pelo Marcos Alcântara, e por tanta gente que está aqui, né? E é importante para mim, importante para a história de Itabira, importante para o Sempre no Papo, importante para o Felipe Itabira que está chegando. E eu fiz questão absoluta de estar aqui presente, não fazer live, digamos assim, né, nesse mundo que ainda está virtualizado, ainda está saindo da pandemia, para dizer da importância e da dedicação com a qual a minha empresa, a Associação Cultural Sempre no Papo, a Vale, que é a patrocinadora dos 2 projetos via Lei Federal de Incentivo à Cultura, estão determinadas a realizar esse sonho que é fazer um festival literário decente aqui em Itabira, que a gente conseguiu fazer ano passado, e o projeto Sempre um Papo mensalmente com grandes personalidades, agora eu acredito, presenciais aqui, se tudo der certo, né? Por isso, eu convidei o editor-chefe da editora Record, o Rodrigo Lacerda, que veio do Rio de Janeiro exclusivamente para cá, para conversar com vocês, não só sobre esta edição, mas também conversar um pouco sobre o mercado, sobre o livro, sobre como faz um livro, vamos aumentar um pouquinho essa conversa, atender as perguntas de vocês sobre o assunto e tudo. Dizer que o Felipe Itabira vai acontecer, já está determinado em 31 de outubro a 6 de novembro, aqui em Itabira. No entanto, vai ser um festival um pouco diferente. A gente se associou, o Felipe Itabira se associou às comemorações do centenário de Saramago. Então, Drummond faz 120 anos, mas Saramago também faz 100 anos. Então, o festival vai durar de 31 de outubro, data de aniversário de Drummond, a 16 de novembro, data de aniversário de Saramago. Então, a Pilar Del Rio, a viúva dela e presidente da Fundação José Saramago em Lisboa, vem para a nossa edição e a gente vai para lá, em 16 de novembro. Então, é uma forma que a gente encontrou, não só de valorizar esse número, essa data importante, que é a comemoração dos 120 anos de Drummond, como também internacionalizar o festival, que é uma proposta que, desde o momento que eu pisei aqui, eu prometi que ia fazer, não só o festival, mas também uma proposta mais ousada, aí sim compartilhada pela editora Record e pelos herdeiros, os detentores dos direitos autorais de Drummond, que é finalmente internacionalizar o Drummond. Eu acho que o Drummond merece estar no mesmo patamar de Fernando Pessoa, distribuído pelo mundo inteiro, e nós vamos conseguir fazer isso, sem dúvida alguma. Tá? O que mais que eu tinha para dizer? O projeto vai acontecer mensalmente, ainda não temos os convidados, eles vão ser escolhidos durante o tempo, mas devidamente informados para vocês, até que vocês possam estar presentes e prestigiar. Eu queria convidar o editor da Record, Rodrigo Lacerda, por favor, para vir à volta. Bem, começando já o nosso papo, em primeiro lugar agradecendo e pedindo desculpas, inclusive, que eu não sei me referenciar a todos os nomes, assim como, por exemplo, a doutora Natália Lacerda, poderosa amiga, querida. Em primeiro lugar, o Marcos, né? Muita gente querida aqui, eu não sei o nome, mas sintam-se abraçados e principalmente saibam da minha gratidão por vocês estarem aqui. Tá? Não é isso que está acontecendo aqui à toa, agora não é sem propósito. Os 2 primeiros livros, não é? Quais são?
Os que chegaram primeiro são esse e esse aqui. Tá. E esses dois são os que ficaram prontos depois. Esse aqui chegou segundo na empresa. Nós estamos trazendo agora de cá. Que é o Alguma Poesia e o Antologia. Esses dois... Esses dois são os últimos que ficaram prontos, que realmente saíram da gráfica direto para cá. Ele buscou no aeroporto, eu estava pegando. Claro, Enigma. Só consegui, inclusive, trazer E o Sentimento do Mundo. Então, digamos assim, o cartão de visita da reedição das obras, das novas edições. O primeiro livro, de 1930, esse livro que é de 1940, esse que é de 1951 e esse que é a antologia que o próprio Drummond organizou da primeira parte, os primeiros 30 anos de atividade dele, em 1962. É legal dizer isso, não é proselitismo, não é brincadeira, saíram da gráfica, estão aqui como forma de dizer para Itabira, não só do ponto de vista do meu evento, do Sempre um Papo, né? E do Itabira, mas também da Editora Record, da importância que a gente traz com esse gesto que é absolutamente simbólico. Não tem objetivo nenhum além de ser absolutamente simbólico, mas é nesse campo da simbologia que, inclusive, se localiza a poesia, se localiza a literatura, se localiza todos os nossos gestos de verdade. A gente poderia estar fazendo uma live, a gente poderia estar divulgando via imprensa a presença e a chegada dos livros, mas não. Está aqui porque quer estar aqui, porque valoriza a importância de Itabira na concepção dessa edição. Tá bom? Agora eu queria passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer uma palestra de 6 horas, então todo mundo se prepare aí, ficar aqui a noite inteira. Brincadeira. Antes de você falar, deixa eu só acrescentar uma coisinha. Eu estou aqui ouvindo vocês dizerem que o Drummond se queixava que Itabira não tinha a projeção que merecia, e o Marco falar que isso, enfim, eventualmente acontecia realmente. Para mim isso é uma surpresa. Como leitor de Drummond, e eu comecei a ler o Drummond... Bom, na verdade, minha mãe lia Drummond para mim quando eu era criança, então Itabira sempre fez parte da minha vida. Você sabe que o Rodrigo é filho do Sebastião Lacerda, que era dono da Nova Fronteira. Então, a vida é editorial. Mas ele não era editor do Drummond. Não era editor do Drummond. Aliás, o grande tem uma história, calcanhar de Aquiles da Nova Fronteira, o Drummond ela não conseguiu pegar. Mas disputou quando foi fazer o livro. Sim. Tem uma história dela. Mas enfim, o fato é que minha mãe lia, ela tinha um volume do Poesia Até Agora, que autografado pelo Drummond, porque o pai dela tinha levado ela à casa do Drummond um dia e ela tinha pegado esse autógrafo dele. E o Poesia Até Agora é uma antologia anterior a essa aqui, que hoje em dia nem se publica mais, porque essa aqui tem tudo que tinha no Poesia Até Agora e mais coisas, então perdeu o sentido de publicar aquilo, mas foi o volume no qual eu li Drummond pela primeira vez. E Itabira, digamos assim, era uma espécie de arquétipo da cidade distante para mim, enfim, e o que eu posso dizer é que Itabira sempre esteve na minha cabeça, e é a primeira vez que eu estou aqui. Então, gostaria que vocês relativizassem um pouco essa ideia de que Itabira não tem a projeção que merece, porque eu acho que ela tem alguma, pelo menos o Drummond não deixou barato, não. Beleza. Então, para começar, eu queria que você falasse sobre a história da ida da obra de Drummond para a Record. Já foi um bocado contada durante o Itabira. Nós fizemos 2 ou 3 lives sobre isso. Então, acho que a gente pode dar uma puladinha e ir direto para a construção da concepção dessa coleção, que vem, como vocês estão vendo, com capas coloridas, diferentes. Em matéria de conteúdo também tem
convidados a escrever que não são convencionais, né? Enfim, estou falando mais. Vamos lá. Bom, a primeira ideia, quando nós finalmente assinamos o contrato com os atuais titulares da obra do Drummond, são os dois netos dele, Pedro e Luiz, a primeira ideia que eles nos apresentaram é que eles gostariam de ampliar o público do Drummond, quer dizer, não pregar só para convertidos, fazer com que outros públicos que não fossem leitores de Drummond o lessem, outros públicos que não fossem leitores de poesia começassem a ler poesia através do Drummond, através da obra do Drummond. Então, discutimos isso, e o que acabou a consequência natural dessa conversa foi que uma maneira de buscar esses novos públicos era tentar atingir os jovens. Então, dar à obra do Drummond um movimento, uma cor, uma cara ágil enfim, atraente, para, sem perder o público que o Drummond já tinha, conquistar os outros e conquistar o público jovem. Eu, pessoalmente, como falei, quer dizer, se a minha mãe lia Drummond para mim aos 11, eu aos 13 eu já estava lendo por minha própria conta. Eu sei que o Drummond tem poemas mais densos, mais herméticos, mas sei que ele tem também poemas absolutamente acessíveis para jovens de 12, 13, quer dizer, às vezes o jovem pode não alcançar todas as camadas interpretativas daquele poema, mas alcança algumas, e dali a um tempo alcança mais algumas. Então, a ideia inicial era essa, ampliar o público do Drummond. Então, a primeira coisa que a gente decidiu é que as capas de todos os livros, elas tinham que, de alguma forma, primeiro ser atraentes, ter cores, ter movimento, ter liberdade, mas elas tinham que conferir a cada livro uma personalidade e não fazer uma linha de capa meio, digamos, padrão, assim, muito... mas isso, muito Rodrigo, te interrompendo, é uma coisa completamente não convencional. Sim. Porque vocês lembram de coleções de autores, do Machado de Assis, é uma capa só mudando o nome, né? Então isso também é uma quebra de convenção. A ideia era, sim, o Drummond é um clássico, mas o clássico não precisa necessariamente ser previsível, né? Então, eu acho que ao apresentar esse autor para novos públicos, a gente queria surpreender de alguma forma. E queria isso, que cada livro tivesse uma identidade gráfica própria, para que quando você chegasse ao ter um conjunto completo, que são, a princípio, 63 livros, é uma obra grande, é uma pequena editora dentro da editora, a obra de um autor como o Drummond. Quando você chegasse a ter o conjunto completo, você ainda assim conseguisse enxergar em cada livro uma individualidade. Então, por exemplo, o Alguma Poesia, que tem essa capa gráfica, esse jogo de repetições, de cores, é o primeiro livro, é o livro mais escrito mais diretamente sob influência do modernismo, do ideário modernista, da Semana de 22 e tal. Então, quer dizer, tem uma capa que, de alguma forma, conversa com essa origem do livro. O Sentimento do Mundo, uma coisa mais abstrata, mais arrebatada. Enfim, nem sempre a solução gráfica tem uma leitura definida, e eu não quero aqui também fechar a maneira de interpretar cada capa, mas vocês vejam que cada livro tem uma capa muito diferente, e é isso que a gente queria. O Claro Enigma, por exemplo, tem esse espécie de labirinto geométrico aqui, enfim. Aí entra um pouco a criatividade do artista gráfico, a liberdade que ele teve para criar. Além disso, você vê que em alguns momentos ele usa uma letra caligráfica, outras vezes ele usa uma tipologia repetida, enfim.
Agora, o que amarra todas essas capas, que são tão diferentes entre si? É essa região central aqui, a marca Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Então, isso aqui é, digamos assim, a âncora, e isso fica fixo em todas as capas. E aí o resto pode variar. As cores, o tipo de letra, se vai ser foto, se vai ser pintura, se vai ser gravura, se vai ser uma capa gráfica. Tudo é livre e ao longo de 63 livros, acho que a gente vai realmente usar todos os recursos que a gente conhece. É o mesmo capista. Todos são o Leonardo Iacarino, que é o diretor de arte lá da editora Record. Então, do ponto de vista gráfico, o primeiro passo assim, da coleção foi esse. Aí, você quer me interromper? Se quiser, senão eu vou falando. Tranquilo que eu interrompo. Então tá. O segundo passo era, bom, tudo bem, então decidir a linha de capa, mais ou menos, a liberdade, a âncora, ok, a marca Drummond, muito bem, o público jovem, novos públicos, e dentro do livro, o que vai ter? Além dos livros propriamente do Drummond, a gente vai botar algum prefácio, algum pós-fácio, algum apêndice, algum texto adicional. Então, ao nos fazermos essa pergunta, obviamente a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa. O que a gente poderia incluir para adicionar alguma coisa aos livros do Drummond? Então, a primeira decisão foi ter pós-fácios e não prefácios, para que o leitor, ao começar a leitura, tivesse contato direto com a obra em si, sem a gente criar uma interferência nesse primeiro contato. E aí, mas então pós-fácios. Agora, a ideia, já que era para abrir para novos públicos, era então pegar pessoas de vários tipos, personalidades da nossa cultura e da cultura lusófona, mas de várias áreas, e não necessariamente só da área de letras ou só da área acadêmica, universitária. Também dessas, mas não só. Então, alguma poesia, por exemplo, a gente escolheu o estilista aqui de Minas, o Ronaldo Fraga. Eu já tinha tido contato com o Ronaldo há alguns anos antes. Eu o havia convidado para fazer uma palestra e eu me lembrava que nessa palestra ele falou muito do Drummond. Ele tem uma coleção com estampas do Drummond, ele recitava poemas de cabeça, ele era um conhecedor, um leitor, né? Um leitor aficionado. Então convidamos o Ronaldo para fazer o pós-fácil de alguma poesia. Claro Enigma, a gente convidou o Mia Couto, o escritor moçambicano. E um detalhe, quer dizer, o Alguma Poesia é um livro escrito pelo Drummond ainda em Minas, e a gente achou que o Ronaldo também ia capturar um pouco essa época, o grupo de modernistas de Minas, o grupo a que o Drummond fazia parte, e o pós-fácil dele fez isso muito bem. O Sentimento do Mundo, que é o livro que vem logo depois, a gente chamou para escrever o pós-fácil o filósofo e escritor Ailton Krenak, que é um grande defensor de uma nova visão de mundo, de uma nova relação com o mundo. Então, a gente achou que era um livro ideal para ele escrever sobre. Claro Enigma, o Mia Couto, como eu falei. Porque o Claro Enigma, ele é um livro, digamos assim, tem a famosa frase do Drummond, né? Eu cansei de ser moderno, agora eu quero ser eterno. Ele falou isso um pouco depois de escrever o Claro Enigma, mas a ideia já está aqui. O Ricardo sabia disso? Oi? O Ricardo sabia disso? Isso eu não sei. Brincadeira, que o Ricardo está criticando a semana de 22 de janeiro. Mas, então, aqui, o Drummond, o que ele está fazendo? Ele está se despojando um pouco de certos cacoetes, entre aspas, modernistas, e está absorvendo na obra dele formas tradicionais da poesia de língua portuguesa. Os sonetos,
os versos rimados, metrificados, decassílabos e tal. Quer dizer, tudo aquilo que os modernistas, num primeiro momento, desprezaram. Então, o Miyakoto pareceu a gente que era um cara que podia entender essa ponte com o passado da língua, né? Sendo ele também um cara tão ligado à literatura portuguesa de Portugal mesmo. Você tem que considerar que o Mir me disse várias vezes que é o poeta que mais o impressionou, não é? Claro, ao lado de Pessoa, mas ele sempre falou muito, ele sempre leu muito Drummond. E aí, para terminar, o Antologia Poética, a gente chamou a Zélia Duncan, que música, cantora, poeta também, e ela teve uma ideia que eu achei, adoro nesse pós-fácil dela, que ela compara a organização de uma antologia para o poeta como para o músico definir a setlist do show dele. Você tem que começar com o seu grande sucesso, aí depois você vai alternando, joga uma mais lenta, uma que o público não conhece, aí no meio do show você vem com mais uma que todo mundo sabe. E assim, eu falei, nossa, realmente, se fosse alguém do mundo literário, jamais teria essa sacada, né? Então, eu acho que essa variedade das vozes, assim, dos pós-faciadores, funcionou muito bem e pelo menos, cobriu muito bem o espectro desses 4 primeiros livros, né? Aí, além disso, a gente botou bibliografias de Drummond, dos livros dele, sobre Drummond, e uma cronologia meio diferentinha, porque a gente não queria fazer aquela coisa, cronologia de vida e obra. Em 2 páginas você resume a vida da pessoa e aí repete a mesma coisa em todos os livros. Isso a gente achou que não valia a pena. Então a gente inventou uma cronologia que se chama Na Época do Lançamento. Então, se o livro saiu em 51, a cronologia vai de 1948, 3 anos antes, até 1954, 3 anos depois. Então, você fecha um pouco o foco e consegue dar mais informações sobre a vida do Drummond, e, além disso, a gente dá informações sobre 3 outros campos. A cena literária brasileira. Que outros livros saíram nesses 6 anos? Que grandes escritores estrearam? Que grandes escritores publicaram suas obras e tal? Uma outra seção é sobre o Brasil. O que estava acontecendo no Brasil? É a Revolução de 30? É o impacto da Segunda Guerra Mundial? A renúncia do Jânio e o governo Jango e a iminência do golpe militar? Quer dizer, o que estava acontecendo no Brasil quando esses livros apareceram? Porque é também uma maneira do público jovem, ao entrar em contato com esses livros, ter uma noção um pouco da modernidade que esses livros tinham e têm ainda, e o espírito do tempo que eles são capazes de conservar, né? E, por fim, também em pinceladas, uma coisa no mundo. O que estava acontecendo no mundo? Era a Guerra Fria, era a Segunda Guerra Mundial, enfim, do ponto de vista político, social, econômico, o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, enfim. Então, a cronologia ela tenta, em pinceladas, dar para o público um pouco o espírito da época em que aquele livro surgiu e o papel que o livro desempenhou naquele momento. Esses são os apêndices básicos, depois tem mais. Bem, em primeiro lugar, dizer que quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, só levantar o braço. Quem quiser fazer, eu vou ficar perguntando para ele também assim. Mas eu acho que a segunda pergunta vai um pouco para atender até uma demanda de curiosidade mesmo, né? Conta um pouco como é que esses livros se materializaram, sabe? Como é que foi assim, o tempo de escolha, você já disse sobre isso, mas do ponto de vista prático, como é que eles chegaram aqui? Bom, a gente assinou um contrato finalzinho de outubro do ano passado, meados de novembro, uma coisa assim. E aí... Comemorados no Feito à Vida.
Então foi final de outubro, né? 31 de outubro. E aí eu recebi a tarefa de publicar os primeiros 4 livros até final de março. Por que não os primeiros 8 livros? Porque eu já achei 4 quase impossível. Eu protestei bastante. Não, brincadeira, é que, assim, outubro, a gente ia começar a produzir em novembro. A gente ia ter Natal, Réveillon, férias e Carnaval no meio do caminho. Sendo que para o livro estar pronto em março, ele tem que entrar em gráfica um mês antes, em fevereiro. Então, na verdade, eu tinha só até fevereiro. Então, os pós-faciadores, os colaboradores que elaboraram as cronologias, todos eles foram super, hiper entusiasmados, porque não fosse o Drummond um poeta tão amado, assim, eu acho que eu não teria encontrado gente disposta a, nesse período tão ingrato do ano, mergulhar de cabeça num trabalho de tanta responsabilidade, né? Então... A gente recusou, não teve? Não. Chegar e falar assim, é muita responsabilidade para escrever. Teve uma pós-faciadora que não quis fazer. Ela falou, não, mas para escrever isso, eu tenho que ler a obra do Drummond inteira. Eu falei, bom, então o prazo eu teria que te dar o quê? 3 anos? 3 anos. Mas enfim, aí todo mundo topou e a gente... Agora, a primeira dificuldade básica, assim, tem que redigitar os livros, né? Tem que começar do zero. Tem que transformar os livros num arquivo de editável de Word. Isso é curioso, pensa que é só pegar e colar e copiar. Não é. Tinha que pegar e digitar tudo de novo. E isso significa acrescentar erros, né? Erro de digitação, tal. Além disso, a gente fez uma fixação de texto como nunca tinha sido feita antes, quer dizer, consultando a biblioteca particular do Drummond, onde você tem, além de manuscritos, você tem exemplares de várias edições de todos os livros e alguns desses exemplares com correções à mão. Então, quando você faz um estabelecimento de texto, a princípio você leva em consideração a primeira edição e a última edição em vida do poeta ou do escritor, quem quer que seja. Porque até aquela, supostamente, ele reviu, né? Acontece que, de lá para cá, desde a morte do Drummond, muitas edições já saíram. E então, e mesmo ao longo da vida de um poeta, nem sempre ele controla tudo que sai em todas as edições. E alguns erros vão sendo introduzidos ao longo do tempo, outros erros vão se perpetuando, porque não são erros evidentes. Aí o editor fala, não, mas se essa edição fez, é melhor deixar como estava. E aí repete o erro e a coisa vai se eternizando. Então, a consulta à biblioteca privada, particular do Drummond, é uma coisa fundamental, porque ali, se você tem uma correção dele à mão, você sabe exatamente se ali era uma vírgula, um ponto ou um ponto e vírgula. E muitas vezes isso pode mudar a interpretação de um verso, né? A poesia é uma linguagem tão enxuta, tão carregada de significados em cada detalhe, que se você altera uma coisinha dessa, pode mudar tudo. Então, esse cuidado se fez. Então, o digitor pediu ao especialista na obra do Drummond, indicado pelos titulares da obra, o Edmilson Caminha. Ele fez a fixação do texto do Alguma Poesia, do Sentimento do Mundo, do Claro Enigma. E aí esse aqui, o Antologia Poética, foi de um poeta lá do Rio, o estabelecimento de texto foi feito por um poeta lá do Rio chamado Alexei Bueno. E, bom, então, fixado... Senhor poeta, um homem muito erudito, muito culto. Eu acabei de receber dele um livro interessantíssimo sobre uma seleção de livros, de poemas escritos por negros na história do Brasil. A escravidão na poesia brasileira, do século XVII até os nossos dias. É um livro maravilhoso. Ele mostra como a poesia
foi o campo da cultura que nunca deixou de falar da questão da escravidão, sempre denunciando. Talvez o campo da cultura onde essa denúncia foi feita com maior continuidade ao longo do tempo. É lindo. Uma aula de história do Brasil em forma de poesia. Né? Mas, enfim, aí, feito o estabelecimento de textos, começaram os testes de projeto gráfico. É essa letra, o título é assim, puxa a mancha para cá. A mancha é um apelido que artista gráfico dá para o texto. Nós editores, a gente implica com os artistas gráficos que só um artista gráfico chamaria o texto de mancha. Quer dizer, como se eles não lessem nada, eles só viam uma mancha. Mas, enfim, o fato é que existe essa pinimba entre editores e artistas gráficos. E aí, puxa a mancha para cá, leva a mancha para lá, levanta, abaixa, bota o número da página no canto, bota o número da página embaixo. São testes, e aí não tem fórmula certa. Você tem que fazer e ver se ficou bom, fazer e ver se ficou bom. E poesia é especialmente difícil, porque você pode ter um verso curto, e então você fala, pô, mas fica tão bonitinho se você puxar a mancha um pouquinho para o meio da página, né? Só que aí, de repente, você tem um poema que tem um verso desse tamanho. E aí, se você puxou a mancha para o meio da página, você tem que quebrar esse verso umas 5 vezes. E aí ficou horrível. Então, você tem que ir encontrando um jeito de encaixar aqueles textos que têm formatos tão diferentes na mesma mancha, no mesmo espaço dentro da página. Então, foram 1000 testes. As capas também, tivemos umas 6 rodadas de capa. E o miolo também. 1000, digamos assim, hipóteses. Porque você tem o pedaço que é poesia e você tem todos esses apêndices que eu falei para vocês, que são em prosa no final. Então tinha que ser um projeto gráfico que funcionasse bem para os dois momentos, tanto para a poesia quanto para a prosa. Enfim, isso não tem regras, você tem que testar e ver se funciona. Então foi um longo processo, assim. E acho que, quer dizer, para complementar essa ambição, essa pretensão de levar o Drummond a outros públicos e aos jovens, surgiu a ideia de vincular os livros impressos a um ambiente digital, onde a gente pudesse colocar outros conteúdos extras ainda. Então, a gente botou na 4ª capa esse código QR aqui, que se você bota o leitor do celular lá, ele imediatamente te conecta com um site que a gente montou, e nesse site aí você tem acréscimos aos apêndices que eu já falei. Então lá você terá uma cronologia de vida e obra completa, desde o nascimento à morte. Lá você terá uma bibliografia sobre Drummond mais completa do que a seleção que está aqui em cada livro impresso. Lá você terá, por exemplo, para os aficionados, para quem estuda realmente a obra, relatórios do Edmilson Caminha e do Alexei Bueno sobre o trabalho de fixação de texto. Então, olha, na 3ª edição esse verso estava assim, na 5ª edição isso mudou, ficou de outro jeito. Eu estou botando assim porque estava assim na 1ª edição e no exemplar da biblioteca privada do Drummond. Então, tem esse nível de detalhamento aí para quem estiver realmente estudando a coisa. E vão entrar nesse mesmo ambiente digital vídeos do Drummond, áudios dele lendo seus próprios poemas, fotos, enfim, aí fotos de outras pessoas lendo poemas do Drummond. Aí, quer dizer, a graça do ambiente digital é que, ao contrário do livro, que uma vez impresso, está impresso, não dá para mexer mais, no ambiente digital a gente ficará sempre aumentando o repertório de material que está ali para o público em geral. Né? E como será o andamento da coleção no decorrer do tempo? Tem número certo, não tem? Bom, a gente tem
uma meta de publicar nos primeiros 6 anos algo em torno de 50 e poucos livros. Então, a nossa meta é publicar 10 livros por ano, para a gente cumprir a meta com um pouquinho de sobra. Então, esse ano vão sair esses 4, e aí vão sair mais 1 ou 2 infantis, e aqui no Fritabira, em outubro, a gente virá lançar outros 4 livros. Nossa, que legal, não foi eu que pedi não, gente. Perceberam, né? Ele estava e eu também, quietinho, falou. A gente vai lançar uma antologia organizada pelos netos do Drummond de textos sobre futebol. Esse livro se chama Quando é Dia de Futebol. Aí depois a gente vai lançar A Rosa do Povo, As Impurezas do Branco, e o outro livro também é uma antologia inédita, organizada por um dos netos do Drummond, chamado O Gato Solteiro e outros animais, e outros contos de animais, que aí é um livro em que poemas e textos de prosa falam de animais. Mas isso é muito legal, porque não só a Record está reeditando a obra completa do Drummond, que é muito bem definida, como está aceitando propostas novas dos titulares dos direitos, né? Esses 2 livros, Pedro me falou sobre um livro sobre traduções também, né? Também. Drummond era um grande tradutor, né? Como todos sabem. Nós estávamos agora, a Rosa Freire de Aguiar, que é a esposa do Celso Furtado, está fazendo um texto sobre o Proust, e ela acabou de me passar a mensagem. Então, também, você sabe que o Drummond traduziu o primeiro volume das obras de Proust. Eu não sabia. Eu não sei de tanta coisa que estou descobrindo agora. Então... não, eu li na tradução dele, inclusive. Ele, Mário Quintana, acho que Cecília Meirelles, essa galerinha. Essa rapazinha. Essa rapa. Então, assim, a ideia é fazer livros novas combinações, né? Porque eu acho que a obra do Drummond é tão rica, ela puxa para tantos lados, tem tantos climas, tem várias obras ali dentro, na verdade, né? Então, eu acho que essas antologias, e isso, que o crédito seja dado a eles, assim, eu já conheci muitos descendentes de grandes escritores e tal, que não entendiam nada da obra que estavam herdando e da obra que eles iam ter que cuidar dali para frente, por mais importante que ela fosse. E o Pedro e o Luiz Drummond, eles conhecem muito bem a obra do avô, mas muito bem. Eles sabem tudo de cabeça. Então, é uma coisa... a gente fazendo a cronologia, por exemplo, Drummond vende a fazenda da família para o irmão. Aí eles falam, mas tem o poema tal que cita essa fazenda, o Pico do Cauê. Tem o Pico do Cauê, tem um poema que fala desse negócio. Então, aí a gente vai acrescentando na cronologia, além da informação seca, a gente vai botando sobre isso, Drummond escreveu o poema tal, o livro tal, e aí cita uns versos para contextualizar. Boa noite a todos, primeiramente, né? A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber se a editora, tudo bem, ela fez aí atrativos para o novo público e tal, mas quais ações propositivas, digamos assim, para realmente que os livros cheguem a, vamos dizer, a esse contingente de jovens leitores, assim, se há uma estratégia, se há algum tipo de formação para que isso chegue realmente ao público que finalmente interessa. Fechamos? Meu nome é Paulo Assuero. Obrigado. Bom, o trabalho está começando, né? O que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, tem uma grande campanha publicitária, ações de marketing, anúncios aqui, anúncios ali e tal. Mas acho que não é disso que você está falando. Aí a editora tem o setor educativo,
que aí é que ela vai trabalhar professores, treinar pessoas para treinar professores a trabalhar com a obra do Drummond, divulgar os livros nas escolas, enfim, tem um trabalho aí de construção de leitores, de formação de leitores, que eu acho que era mais ou menos isso que você estava pensando, né? Então, enfim, aceitamos sugestões. Quando acabar aqui, se quiser me dar alguma, pode me dar, porque eu acho que é um trabalho que está começando e que tem muito tempo pela frente e muitas frentes para serem abertas aí. É uma ótima pergunta sua, né, Rodrigo? Porque se pensar que a obra de Drummond passou pela Zé Olímpio durante dezenas de anos, depois pela Companhia das Letras, e que nesses dois campos houve um planejamento e houve um trato com a educação, não tanto quanto a gente acha que mereceria ter. Acho que a ambição é sempre boa, né, nesse campo. Mas é uma ótima pergunta para se fazer. É um desafio que a editora vai enfrentar, né? Principalmente quando o fato materializado são os 4 livros. Eu acredito que quando tiver 20 livros, assim, né, uma composição material para trabalhar melhor também fica mais fácil. Eu acho que, enfim, tem 1000 ideias rolando no momento. Por exemplo, a gente fazer pelas redes sociais concursos de declamações, de slams de poemas do Drummond, que você sugeriu uma vez. Todas essas ideias estão sendo processadas nesse momento, assim, e eu, enfim, mas o trabalho mais direcionado às escolas é feito por um setor específico da editora que existe para isso. Meu nome é Sandra, eu sou estudante de Estado dele também. Quero parabenizar as capas, o projeto gráfico, a ideia do pós-fácil e de quem vai fazer o pós-fácil, assim, é realmente algo novo. Quero parabenizar a ideia da conexão, né, do QR Code que vai levar para outro ambiente. Eu acho que só isso é muito forte para os adolescentes, para os jovens, né? E a ideia que eu peguei aqui do Paulo Freire, que é professor também, é um desejo que a gente tem. A minha vontade é assim, tal que a gente faria dele. Eu quero pegar a fala dele e pedir mais mesmo um carinho, cuidado para ajudar nessa formação dos nossos professores aqui da Rio. Falta também assim, incentivo para que a gente tenha um livro, para que a gente possa fruir do livro e ensinar o livro, ajudar as crianças. E eu ia te perguntar também quais são os próximos livros infantis, quais assim, o que vai vir, né? Como é que vai ser esse projeto gráfico desses livros infantis também? Né? A gente trabalha com criança, com formação de professores que trabalham com criança. Qual é essa proposta? Como é que vai ser esse educativo para essas crianças também? Né? Assim, para além de Volcair na Piscina, Criança da Agora é Fogo, assim, o que vocês pensaram para as crianças? Como aproximar a criança dessa obra maravilhosa de Drummond? Eu queria saber um pouco sobre isso também. Vamos lá. Bom, no momento a gente está pensando em 3 projetos infantis para serem lançados em julho. Quando sairá também um outro livro do Drummond que eu esqueci de mencionar, que é o Viola de Bolso, porque a Record fará a obra, digamos assim, regular do Drummond. E a José Olímpio, que também foi uma casa editorial muito importante para o Drummond, fará algumas edições especiais, históricas e tal. E o Viola de Bolso é um livro que está há muito tempo fora de catálogo, acho que mais de 30 anos. Então, a José Olímpio fará uma edição com facsímiles e fotos e coisas assim. Então, em julho sairá o Viola de Bolso e 1, 2 ou 3 livros infantis. Isso a gente ainda está decidindo. Você lembrou o título de um deles, que é o Criança da Agora é Fogo. Só que será uma versão aumentada do Criança da Agora é Fogo e ilustrada, ao contrário da edição antiga, que eram só umas vinhetas, né? Não era uma coisa tão bacana quanto a gente acha que o livro merece. Então, junto com os titulares da obra, com os netos do Drummond, a gente escolheu novos textos para entrarem nesse livro e em outro livro que se chamou A Cor de Cada Um, que era da mesma época do Criança da Agora é Fogo. E aí, eles têm um projeto que está pronto
ilustrado de um poema chamado O Elefante. E esses, realmente, as ilustrações já estão prontas. O Criança da Agora é Fogo e o A Cor de Cada Um, a gente ainda está no processo de escolher um ilustrador. Mas esse, O Elefante, as ilustrações estão prontas, o livro é muito bonito e a gente está querendo incluí-lo nos lançamentos de julho. Então, eu queria fazer um parêntese aqui, porque eu sei que o Pedro e o Luiz Maurício vão nos ouvir, é que eu, na minha experiência de trabalho de 36 anos nessa área, eu nunca vi essa palavra que a gente procura, evita falar, que chama herdeiros, né? Que na verdade não são herdeiros, eles são os detentores, os atuais detentores dos direitos autorais. Mas mais que isso, eles são verdadeiros guerreiros pela memória do avô. Como exemplo, eu cito de que a lei do direito autoral é muito clara no sentido do uso de frases, textos, aforismos e partes da obra, e eles nunca cobraram nada. Em contraponto, nós temos obras de outros autores, que eu prefiro não citar porque está sendo gravado, no qual o herdeiro, aspas, fica do lado do escritório do advogado. Então ele passa o dia inteiro procurando citações de gente que cita ou usa em escolas e em qualquer lugar trechos da obra desse autor que eu não vou falar, para imediatamente processar. Então, a gente está num ambiente, Itabira está num ambiente muito favorável do ponto de vista também do afeto, da preservação da memória, desse que para mim é um maior poeta da língua portuguesa. Eu agradeço aqui publicamente ao Pedro e ao Luiz por essa atitude. Você falou aí da antologia da escravidão na poesia brasileira. A gente viveu exatamente esse problema várias vezes, porque como vem do século XVII até os dias de hoje, a partir de uma certa hora, os poemas deixavam de ser de domínio público e a gente tinha que, então, obter a autorização dos titulares, seja a viúva, os filhos, os netos, ou os próprios poetas, se ainda estivessem vivos, para incluir no livro. E para os poemas do Drummond, a gente tinha acertado com a agente literária do Pedro e do Luiz, na época, um pagamento de R$500 por poema. E outros poetas contemporâneos, infinitamente menos importantes, se eu oferecia R$500, eles se sentiam ofendidos, ultrajados, diziam... Eu falava para ele, cara, é um livro de poesia de 600 páginas. Você acha que eu vou enriquecer com isso? Você acha que eu vou enriquecer com isso? Se eu pagar R$1.000 para os 200 poetas, só de direito autoral são R$200.000. Como é que vai ser isso? Quer dizer, de fato, acho que é louvável mesmo a atitude deles em relação à administração da obra do avô, porque é uma coisa muito profissional, muito pouco amadora nesse sentido pobre, de ser exploratória meramente, entendeu? Bem, então eu queria dar uma volta na questão do Drummond e pedir para você uma coisa bastante didática sobre o trabalho do editor. Aproveitar, explorar um pouquinho o Rodrigo nesse campo e que vai acabar respondendo a questões que a gente tem dúvida, né? Por exemplo, como é que funciona o trabalho de um editor, como você no posto que você está, que é o maior grupo editorial brasileiro, composto de inúmeros selos, né? Zé Olímpio, entre tantos. Como é que funciona essa máquina? Bom, eu já trabalhei em muitas editoras no setor privado, várias, e uma no setor público, que foi a editora da Universidade de São Paulo. Mas eu sempre tive experiências em editoras de porte médio ou pequeno. E quando eu entrei na Record, eu pensei assim, eu estou acostumado a pilotar um monomotor, bimotor no máximo. De repente, eu estou na cabine de um mega Boeing gigantesco, com milhões de luzinhas, milhões voando, né? E já voando, milhões de botõezinhos que eu não sei para que servem. Porque realmente são 12 selos reunidos dentro de um grupo. São 5 editores. Na verdade, um editor e 4 editoras.
E então, com 1000 departamentos associados. Comandado pela Sônia, né? Oi? Comandado pela Sônia Jardim e pela sobrinha dela, Roberta Machado. Então, há um trabalho digamos assim, de organização dessas várias instâncias editoriais, que em si já é uma administração muito difícil. E aí cada selo, eu cuido do selo Record, cada selo tem a sua programação, os seus desafios, busca os seus autores. Então, é um mundo, realmente. Por um lado é uma coisa maravilhosa, porque... Tem números só para... De números, de quantos livros eu vou fazer esse ano, por exemplo? Quantos já foram, quantos já tem catálogo? O catálogo ativo da editora é algo em torno de 6.000 títulos. Sendo que, como eu estou no selo mãe, que é o selo Record, é o selo que tem mais títulos. Então, desses 6.000, digamos assim, todo dia eu tenho uns 3.000 escritores que podem me ligar a qualquer momento. Em geral, para falar, pô, você não está reeditando meu livro, pô, você... Eu não ligo a perguntar como é que você está passando. Não, raramente. E o que é pior, como eu sou escritor também, então eu posso falar de cadeira. Como a gente sempre tem uma atividade paralela, onde a gente tira o nosso sustento, a hora que os escritores têm para me ligar é a hora do almoço, de manhãzinha bem cedo ou de noite. Então, meu dia não para. Mas o fato é que, assim, é muito legal, porque é uma editora muito sólida, que tem recursos, então dá para fazer um projeto desse tamanho, dá para buscar autores que em outra editora talvez eu não conseguisse contratar, né? Não tivesse condições de contratar. Enfim, é claro que, como qualquer editora, a Record também sofre com as dificuldades do Brasil, a conjuntura econômica e tal, mas o fato é que é uma editora muito sólida, com muita saúde, assim, e isso ajuda muito a gente. Agora, é uma trabalheira boa, mas uma trabalheira. Esse ano eu vou fazer, o meu pedaço da editora vai fazer 55 livros. Fora os Drummond, vão ser 8. Vão fazer novos ou reedições? Entre novos, totalmente novos, e novas edições de livros antigos, o que às vezes equivale a fazer um livro inteiro do zero. Porque se por acaso o livro, não existe o arquivo digital do livro que foi publicado há 30 anos atrás, eu tenho que, de novo, digitar tudo e tal. Então, tem livros que eu resolvi relançar e que eu precisei tratar como se fosse um projeto novo. E mesmo quando eu tenho o arquivo do texto, eu quero mudar a capa, eu quero encomendar um novo prefácio, eu quero uma orelha assinada por alguém que seja legal, que possa recomendar aquele livro de uma maneira boa. Enfim, tem 1000 pequenos cuidados aí. Nós esquecemos de falar uma coisa. Diga, por que Record e José Olímpio nas reedições do Drummond? Bom, porque desde o início a conversa com os herdeiros foi num tom assim de volta para casa, digamos assim. O Drummond ficou na Record, acho que pelo menos 30 anos antes de morrer. A obra dele foi publicada pela Record durante os 30 anos antes dele morrer. Os livros póstumos dele, a primeira edição saiu pela Record. E antes da Record tinha havido a José Olímpio. Foi a primeira grande editora, realmente, da obra dele. A primeira editora profissional, assim, que o Drummond teve. Então, muito naturalmente se colocou essa ideia de... Que a Record adquiriu, né? E que é um dos 12 selos que compõem o Grupo Record. Então, como elas são editoras irmãs hoje em dia, muito naturalmente surgiu a ideia de a obra regular ficar na Record, mas a José Olímpio ter uma edição de charme, assim, uma edição histórica, uma edição ilustrada, uma coisa assim, porque, enfim, para homenagear as duas editoras. Tem o Viola de Bolso, que eu falei em julho,
E aqui, em outubro, a José Olímpio vai lançar o Lições de Coisas. Não sou tarado não, mas o Amor Natural não vai voltar? O Amor Natural vai voltar. Aliás, essa semana a gente levou um puxão de orelha do Joaquim Ferreira, o colunista Joaquim Ferreira do Santos, colunista do Globo, falou: não esqueçam do Drummond erótico. Mas não esquecemos, é que são 63 livros. E também, se a gente fizesse a primeira safra sem publicar o Claro Enigma, alguém ia dizer: não esqueçam do Drummond eterno, não moderno. Se a gente não fizer, é aquela coisa, é impossível tapar todos, dar uma martelada em todos os pregos ao mesmo tempo. Como estamos falando de a busca por um público jovem, e a gente tem percebido hoje que o jovem tem valorizado muito as encadernações capa dura e com cortes coloridos, marcador de fita, e eu acompanho as postagens da editora e eu vejo lá nos comentários muita gente com a pergunta que eu vou fazer agora: vai ter livro capa dura? Vai ter uma edição tipo as do Gabriel Garcia, com aquelas capas almofadadas, para quem quer aquele livro assim que fica lá na estante? Olha, acho que as publicações da José Olímpio talvez já sigam essa linha, mas num primeiro momento acho que não, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas depois, à medida que a gente tiver pelo menos próximo de atender a meta contratual que a gente tem com os detentores da obra, de publicar tantos livros nos primeiros 6 anos do contrato e tal, quando essa meta estiver mais próxima, aí sim a gente deve fazer esses boxes, reunindo 3, 4 livros. Essa mesma edição aí? Oi? Esse mesmo livro, por exemplo, eu sou míope, não consigo ver, mas alguma poesia, esse mesmo livro, esse mesmo miolo, com uma encadernação capa dura. Sim, então. Mais para frente a gente deve fazer isso sim. Só para respondendo, Rodrigo. O Pedro Drummond está com tantas ideias. Porque é o seguinte, a obra de Drummond é tão vasta que o Pedro e o Luiz Maurício têm dezenas de ideias. Não, amigo, pegar esses colaterais, fotos, textos pequenos, textos variados, antologias diferentes, como você está fazendo. Como exemplo claro foi o Vasto Mundo, que nós lançamos aqui, né, no Filitabira anterior, que é a representação dessa sua pergunta. Pode surgir pelo caminho aí edições especiais. Não, vai acontecer. Não necessariamente publicadas pela Record, inclusive. As coisas claro que tangenciam, como fotos. Por exemplo, o Pedro falou, não sei se estou fazendo uma confidência aqui. Tomara que sim. Que ele está preparando já uma fotobiografia nova. A fotobiografia do Drummond, por sinal excelente, né? Feita pelo, como é que ele chama? Edições Alumbramento. É linda, por sinal, mas não só está completamente esgotada, como esta será feita pelo Pedro e pelo Luiz Maurício. Então tem todo um caráter um pouco mais de descoberta, né? Com relação às novidades que podem surgir na obra de Drummond. Quer fazer uma pergunta? Bora? Boa noite. Boa noite. Como é que você chama? Cidinha. Olha, como você acabou de colocar agora, essa questão de meta, você disse uma meta audaciosa, uma outra questão que eu vejo é como chegar isso daí aos nossos jovens que hoje estão muito presos a essa questão, né, da rede social. Mas eu perguntaria para você, Rodrigo, é o seguinte: você está dizendo de empresas que são fortes, né, editoras fortes economicamente, isso fica claro. Mas se quando você ainda aborda a intenção de estar estendendo isso para um outro público, esse outro público poderia vir a ser aquele público economicamente menos favorecido, é aquele que às vezes ele quer buscar a literatura, ele quer buscar o livro, ele quer buscar todos os segmentos, né, que o levassem à questão cultural, a esse segmento, e esse público ele fica meio engessado, ele não tem acesso a isso. Então, tanto, né, a obra de Drummond, a gente pensando aqui
não só em Itabira, mas a gente pensando no país inteiro, há uma intenção de vocês de estar aproximando todo esse aspecto cultural, que é uma riqueza, as pessoas que têm a vontade, que têm o desejo, mas não são economicamente capazes de estar vivenciando essa riqueza que está explorada e estendida no país inteiro. Bom, eu adoraria ter uma solução mágica para a crise social que a gente vive. Agora, eu acho que passa por uma política pública de leitura, sem dúvida, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a gente sempre trabalhou com a preocupação de ter um preço de capa o mais acessível possível. Então, esses livros, tirando a antologia poética, que tem o triplo do tamanho dos outros, eles custam R$ 44,90, R$ 49,90, menos de R$ 50. Eu sei que pode ser muito ainda para muita gente, mas se você comparar na livraria com outros livros, com o mesmo número de páginas, você vai ver que é um preço bastante acessível. Esse aqui está um pouco mais caro, mas mesmo assim, se você comparar com outros livros com esse número de páginas, você vai ver que está um preço bastante acessível. Isso é legal, porque a Record tem condição de fazer isso, porque tem equipamento, maquinário próprio. Uma outra editora que teria que contratar uma gráfica para fazer tudo, certamente o valor seria maior, não é isso? Exatamente. Lá atrás, tudo bem respondido, Cidinho? Eu quero pegar um gancho aí, no meio da conversa que foi falado aqui, que foi a questão desse sentimento que o Drummond teve em relação aos negros, à escravidão. E a gente hoje tem observado que há uma literatura muito voltada para esse tema, inclusive escrito pelos negros. Na obra de Drummond, ele tem uma relação muito intrínseca com a sua babá, que é a Samaria. No decorrer da nossa trajetória aqui, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Pedro, e dentro de um trabalho que nós realizamos, ele considerou que esse trabalho era inédito na obra do Drummond, porque nós tiramos a Samaria da invisibilidade e começamos a enxergar uma outra mulher, uma mulher que é mulher, negra e neta de escravos. Então, e o papel que ela passa a representar dentro desse contexto familiar. Bom, aí eu fico imaginando, quando eu conversei com o Edmilson Caminha, ele teve essa mesma impressão que a gente teve da importância que o Drummond deu a Samaria, quando ele escreve mais de 19 poemas sobre ela em algum momento, falando dessa relação bem próxima que ele tinha com ela, e a partir daí nós entendemos que era uma boa oportunidade para que a gente pudesse trazer essa Maria como uma personalidade. Aqui, em Itabira, uma escritora trata disso de forma muito pessoal, muito íntima, que é a conversa com a Samaria. E isso foi também fortalecendo a nossa proposta de começar a atrair a cultura negra para dentro da obra do Drummond. E quando você cita essas passagens que ele teve, então a gente vê que é um momento da gente começar a enxergar o negro, esse público que o Drummond defende durante esse processo escravatório que a gente passou. E aqui, em Itabira, o prefeito está se propondo a criar o Museu dos Escravizados. Então, são coisas densas que estão acontecendo na nossa cidade, e eu acredito que um olhar da editora, às vezes, pode ser muito significativo para esse público novo que não está sendo visto ou enxergado então, pelo menos nas suas falas até agora. Legal.
Boa. Legal, obrigado. Vamos ficar de olho. Você vai ter que publicar o livro do Humberto, você viu? Tá bom. Viu? Eu ajudei, Humberto. Muitíssimo obrigado pela presença de todos e até a próxima. Vai, obrigado. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Olá, pessoal. Salve, Itabira. Espero que estejam todos bem e com boa saúde. Um dia, Carlos nos disse: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Hoje podemos dizer com toda certeza que ele tem muito mais do que 2 mãos, além desse sentimento. Ele tem as mãos de Itabira, as mãos da Editora Record e de toda a sua excelente equipe, as mãos dos amigos que nos acompanham nesta empreitada de realizar novos livros, novas edições, que por sinal estão ficando muito bacanas, as mãos dos novos leitores que nos acompanharão neste meio do caminho. Então a todos vocês eu quero agradecer de coração, profundamente, em nome de minha família e no meu próprio, pelo trabalho, pela dedicação, pelo carinho, pelo entusiasmo e por tudo aquilo que nos une, que é a poesia. Então, como o próprio Carlos disse, vamos de mãos dadas, não apenas com 2 mãos, senão com muitas mãos. Um grande abraço para vocês. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A gente vê como o Drummond é querido do povo, pela quantidade de pessoas que vão e fotografam e se sentam ao lado desse amigo, não é? Na estátua do Drummond na Praia de Copacabana. Então, ele já é próximo, né, das pessoas, as pessoas têm um carinho por ele bem grande. Agora, o que nós queremos, então, é que leiam Drummond. Vivam Drummond. É esse nosso desafio, e é com essa missão que a gente coloca no mercado os primeiros 4 livros dessa nova safra.